Guarda uma coisa que eu vou te ensinar, guarde isso. Guarde isso. O nosso Senhor, Ele disse assim: o meu justo viverá pela sua fé. Sua fé. Sabe o que Deus estava tentando nos ensinar? Nós não podemos depender da fé dos outros, porque esse outro, mais cedo ou mais tarde, pode acontecer o que com ele? O que pode acontecer com esse outro? Duas coisas. Primeiro, ele pode morrer. E se eu dependo da fé dele, eu estou perdido. E segundo, ele pode naufragar na fé. E se ele naufragar na fé, o que acontece comigo? Vou naufragar junto. Pode sentar, gente, por favor. Então, por isso que a palavra de Deus ensina que nós temos que viver pela nossa fé. O que é fé? Não é a certeza de coisas que se esperam? Então essa certeza tem que estar dentro de nós. Quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós confiamos nas mãos de Deus alguma situação na nossa vida, exclusivamente pessoal. É isso, tem que estar em nós, tem que nascer em nós. Veja que nós vivemos a geração que está vindo aí. Eu vou falar a geração dos 20, mais ou menos, dos 20 para baixo. A geração que está vindo aí, mais ou menos quem está aí na casa dos 20 anos para baixo, está se transformando, está se levantando como uma grande geração de ateus, de adolescentes, de jovens, de crianças, que estão sendo doutrinadas para não acreditarem, não confiarem, não dependerem de Deus. É só você observar. Estão matando o que a Bíblia chama de fé. Certeza de coisas que se esperam, confiança no Todo-Poderoso. Então, se nós, que somos a geração anterior, deixarmos isso morrer em nós também, aí que o mundo está perdido. Nós temos que mudar essa situação. E mudar como? Mostrando o exemplo da nossa vida, que através da fé, da confiança em Deus, as coisas sim se transformam, acontecem, portas se abrem. E quando esta juventude, quando esses adolescentes olharem para o nosso exemplo, eles vão confrontar com aquilo que estão implantando neles, e vão dizer: o mundo me ensina a não acreditar, o mundo me ensina a não ter fé, o mundo me ensina que Deus não existe, mas o meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, que é uma pessoa crente, através da vida dela, eu vejo que Deus existe sim, que a fé traz resposta sim. Por isso que nós temos que viver pela nossa fé e não pela fé do outro, porque nós só podemos dar, transmitir aquilo que nós temos. Não adianta você querer falar de Deus para os outros, se os outros não verem Deus em você. Não é pelo que você fala, é pelo que você é pelo que você transparece, pelo que você apresenta, pelo que você faz, pelo que você produz. A árvore, ela não é conhecida pelas folhas, ela é conhecida pelos frutos. O fruto que ela produz. Essa é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Eu
e você. É isso que Deus quer de nós. Veja o exemplo dos grandes homens bíblicos, os personagens. Eles produziram. Agora há pouco estava passando aqui, né, no telão, aquela imagem do Jacó lutando com o anjo. Lutando com o anjo. A Bíblia fala sobre isso. Jacó lutou com aquele anjo, segundo o que está na Escritura, a noite inteira. Ele podia vencer o anjo? Claro que não. A força é sobrenatural do anjo. O que foi esse lutar? Foi dar um jeito, perseverar, se agarrar. Porque ele acreditava que aquela perseverança, lembra da fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Ele acreditava que poderia acontecer uma mudança na vida dele. E a mudança veio. E qual foi a mudança? O nome dele. Muita gente fica perguntando: o que aconteceu quando Jacó lutou com o anjo? O que tem a ver esse negócio de mudança de nome? Tudo a ver. Tudo a ver. Quando a pessoa recebe um nome novo, quer dizer que ela está recebendo uma história nova, diferente. Quando o anjo disse: já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, o anjo estava dizendo: a história daquele velho homem acabou. Agora você vai começar uma nova história, uma nova vida. Estou dando um exemplo para vocês, eu poderia dar vários exemplos. O exemplo de Abraão, que pegou o próprio filho e levou para onde? Para o monte. Deus disse: você me ama mesmo? Amo, Senhor. Tem certeza? Tenho. Você acredita em mim? Acredito, Senhor. Então pega seu filho, vai lá no lugar aonde eu vou te mostrar, no monte. Você vai subir o monte. Lá no monte você vai sacrificar o seu filho para mim. Você vai apresentar ele como oferta em holocausto. Para quem não sabe, oferta em holocausto significa matar e depois tocar fogo, queimar. O que Abraão fez? Fugiu? Se escondeu? Por quê? Por quê? Porque ele tinha certeza de que algo iria acontecer. Ele sabia como? Não. De onde que ia vir? Também não. Como que ia ser? Não. Mas ele tinha certeza que algo ia acontecer. Tanto é que quando o Isaac, o filho de Abraão, pergunta para ele: pai, tem muita gente que acha que o Isaac era criança na época do sacrifício. Isaac não era menino. Os filmes, os desenhos passam Isaac como um menininho, né? Mas pelos estudos bíblicos, Isaac já era um adolescente para jovem, já era um rapaz. Isaac já era um rapaz. E ele sabia muito bem o que o pai tinha ido fazer ali. Não sabia que ele seria a oferta, mas ele sabia que o pai tinha ido para um sacrifício. Ele já tinha participado com o pai muitas vezes daquilo. Então lá no alto do monte, ele ajuda o pai já era um ancião. O pai já era um ancião. Quando Isaac nasceu, quantos anos Abraão tinha? 100 anos. Quando ele nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então, se Isaac tinha 16, 18, até 20 anos, quer dizer que Abraão já era um ancião. Certamente, quando Abraão estava construindo um altar de pedras ali, certamente, quem pegava as pedras mais pesadas? Era o Isaac.
quando foi preparar a lenha em cima do altar de pedras, certamente, quem é que pegava os fechos de lenha e carregava para colocar lá em cima? Era o Isaac. Era aquele que seria a própria oferta, mas não sabia. E é interessante que quando estava tudo pronto, Isaac vira para o pai e fala: pai, eu estou vendo o altar, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, a faca, para matar o animal, derramar o sangue ali. Estou vendo o fogo, que depois de matar o animal, que o animal morrer, vai ser o quê? Queimado. Mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Cadê o animal que vai ser ofertado aqui? Aí o pai respondeu. Gênesis 22, versículo 8. Respondeu Abraão. O que Abraão respondeu para Isaac? O que Abraão respondeu? Olha aí. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Para ele. Porque a oferta não seria para Deus. Mas Deus já não tinha falado para Abraão que o holocausto, o cordeiro, o animal, seria o próprio filho dele? E por que Abraão respondeu desse jeito aqui? Porque ele vivia pela sua fé. Ele tinha dentro dele uma confiança de que Deus iria prover alguma coisa diferente para aquele sacrifício. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Por que ele foi até o fim? Porque ele tinha a certeza. É aí que Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite. É exatamente aí. Ele foi até o fim, porque ele vivia pela sua fé. Quem vive pela fé dos outros não vai até o fim. Mas quem vive pela sua fé, aí esse vai até o fim. Já viu aquele ditado, quando alguém diz assim: fulano, confia em mim, confia em mim, nós vamos conseguir. O outro aqui, o fulano, ó, ele está junto, ele está o quê? Confiando no outro. Mas chega uma hora, chega um limite, chega uma gravidade da situação, que ele olha para o outro e fala: estou fora, vou parar por aqui, esse outro está me levando para o buraco, para o abismo. Confiei nele até agora, mas parei. Quem vive pela fé do outro não vai até o fim. Agora, quem vive pela sua fé, a pessoa olha e fala: rapaz, eu acredito nisso. E todo mundo em volta fala: mas você não vai conseguir, isso não vai dar certo, isso não tem jeito. Olha, a pessoa, mas ela vive pela fé dela. Ela diz: ainda que dê errado, mas eu vou até o fim, porque eu acredito que vai dar o quê? Certo. Isso é o melhor exemplo que nós temos para entender o que é cada um viver pela sua fé. Mas a sua, é isso que Deus quer dizer para mim e para você, a sua.
não é a da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, não a sua, do seu pastor, não, é a sua fé. Porque aí, meu irmão e minha irmã, aí você vai até o fim. Por que tem gente que começa a vir na igreja e para? Quando eu digo vir na igreja, eu falo a caminhada com Cristo. Eu não estou falando de frequentar uma determinada denominação, não. Eu falo a caminhada com Cristo, na presença de Deus. Por que tem gente que começa e depois abandona a caminhada? Porque estava dependendo da fé do outro. Não era a fé dela. Porque se fosse a fé dela, ela ia dizer: meu objetivo maior é ir para onde? Para o céu. E só tem dois jeitos de acontecer isso. Ou Jesus vem e arrebata a igreja e me leva junto, ou eu morro antes de Jesus vir e sou salvo. É a fé dela. A pessoa que começa a caminhada com Cristo de verdade, ela fala: poxa, a palavra de Deus tem um monte de promessa. Promessa para a família, promessa para a vida financeira, promessa para a saúde, promessa para a vida sentimental, um monte de promessa. E eu creio que essas promessas vão se cumprir aonde? Na minha vida. Eu creio. Se eu realmente creio e estou vivendo pela minha fé, então eu vou até onde? Eu vou até o fim. Mas se era pela fé do outro, eu não vou. Então você percebe que aqui nós encontramos um problema sério, muito sério, até mesmo quando o pastor, ele não ensina desta maneira para as pessoas. Quando o pastor, muitas das vezes, traz para si a responsabilidade, ele provavelmente, ele vai impedir aquela pessoa de caminhar até o fim. Quando ele diz: olha, pela minha fé vai dar certo isso na sua vida. Aparentemente é bom. Milagres acontecem assim. Mas o detalhe é: e o dia que aquela pessoa não puder escorar na fé dele mais? Como é que vai ser daquela pessoa? O que aconteceu com os discípulos de Jesus quando Jesus morreu? O que aconteceu? Os 12 não, que já era 11. Já eram 11, porque o Judas, traidor, se enforcou lá, morreu, suicidou. Aí que está o detalhe. O irmão disse: cada um teve que viver pela sua fé, mas eles não viviam pela fé deles. Eles viviam pela fé de quem? De Jesus. Quando Jesus morreu, sabe o que eles fizeram? Voltou cada um para sua casa. Abandonaram a obra de Deus, abandonaram a evangelização, abandonaram a cura dos enfermos, abandonaram a expulsão dos demônios, abandonou tudo. A Bíblia diz que eles voltaram para casa, eles voltaram para fazer o que eles faziam antes. Por quê? Porque eles viviam pela fé de Jesus. Por isso que muitas das vezes você vai encontrar Jesus falando assim com eles. Lembra quando Jesus curou o filho de um homem? E esse jovem era endemoniado. O demônio, quando incorporava no menino, jogava no fogo, jogava na água. Quem lembra dessa mensagem? O jovem lunático, está lá em Marcos capítulo 9. Jesus não estava ali. Jesus estava no monte orando. E os discípulos ali naquele negócio todo. E o demônio incorporou no menino. E tapa para lá, confusão para cá. Começou um bafafá, uma discussão. Jesus chegou e perguntou: o que está acontecendo? Aí o pai do menino falou: ó, mestre, é o seguinte, eu trouxe meu filho aqui para os seus discípulos me ajudar a expulsar o demônio, mas eles não conseguiram, eles não puderam.
Aí Jesus diz a seguinte frase. Isso aqui já era Jesus mostrando para aqueles 12, ainda eram os 12, né? Ainda eram os 12. Jesus mostrando, dizendo para aqueles 12, para mim e para você hoje, que nós não devemos viver pela fé dos outros, e sim pela nossa. Olha o que Jesus disse para os discípulos dele. Olha o que ele disse. Marcos 9,19. Então Jesus lhes disse. O que Jesus disse? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando? Não é vós. Jesus não estava falando até quando vós sofrerei. Ele não estava falando até quando vocês vão sofrer. Não, até quando vos sofrerei. Até quando vocês vão montar em mim? Até quando vocês vão ficar me sugando? Até quando vocês vão depender de mim para tudo? Até quando? Então veja que o momento que Jesus fala até quando, quer dizer que esse tipo de situação já tinha acontecido várias vezes. Aí Jesus fala: até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Aí mandou trazer quem? O menino endemoniado. E aí a história você já conhece. Jesus repreendeu o demônio, expulsou o demônio, acabou o problema. Acabou o problema. Não é nem pouca fé. Não é nem pouca fé. É o escorar na fé do outro. Porque ainda que a fé fosse pouca, fosse pequena, mas fosse a fé deles, já era suficiente para expulsar aquele mal. Mas não era a fé deles. Lembra quando os filhos do sumo sacerdote chamado Seva, lá em Atos 19, tentaram expulsar o demônio de um rapaz na rua? A Bíblia fala que eram 7 jovens, 7 rapazes. E ele chega para o endemoniado e diz: ô demônio, em nome do Jesus que Paulo prega, sai desse homem. Ali os sete filhos do sumo sacerdote estavam escorando na fé de quem? Na fé de quem? De Paulo. Olha ele dizendo, ó, em nome do Jesus que Paulo prega, sai desse homem. O demônio olhou para eles e disse: o Jesus que Paulo prega, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e vós? Quem sois vós? Você não é conhecido pela aparência. Estou falando no mundo espiritual, tá? No mundo espiritual. Você não é conhecido pela aparência. Você não é conhecido pela cor. Você não é conhecido pelo sexo, se é homem ou se é mulher. Você é conhecido pela sua fé. É assim que no mundo espiritual você é conhecido. Pela sua fé. É muito forte isso. Você vai encontrar profetas na Bíblia que fizeram muito mais do que outros. Mas o Deus não era o mesmo? Aonde estava a diferença? Na fé de cada um. Quando Elias escolheu Eliseu para ser discípulo dele, Eliseu começou a participar de um monte de milagres que Elias fazia. Na verdade, quem fazia era quem? Deus, mas usava Elias. O dia que Elias ia embora, ia partir para os céus,
ele chegou para Eliseu e falou assim: vem cá, eu tô para ir embora. O que você quer que eu te dê? Eliseu olhou para ele e falou: eu quero o dobro do seu espírito. O que eu vi, olha que forte que eu vou dizer agora, hein? Presta atenção, hein? O que eu vi você fazendo, eu quero ver o dobro na minha vida. Bispo Paulo, mas isso aí foi apenas palavras, não tem como provar que ele alcançou isso? Tem. Você consegue contar aí na Bíblia, escrito, 7 milagres que aconteceram através da vida de Elias. E você vai conseguir contar 14 milagres que Deus operou através da vida de Eliseu, fora os que não estão escritos. Eliseu passou a ter o dobro do que Elias tinha. Eliseu vivia pela sua fé, não pela fé de Elias. E a fé de Eliseu, a certeza de Eliseu, trazia para ele a confiança que ele podia ter o quê? O dobro do que Elias tinha tido. Então não é a minha fé, não é a fé da pessoa que você conhece, é a sua fé. O que faz a diferença na nossa vida é a fé que nós carregamos. Não se escore em ninguém. Não, está errado. Não se apoie em ninguém. É você e Deus. Sabe qual é a oração mais abençoada? Não é aquela que o pastor faz para você, é aquela que você faz. Você. Uai, Bispo Paulo, então a gente pode dispensar o pastor, mandar ele embora, se você quiser. Mas para que o pastor serve então? Para fazer o que eu estou fazendo aqui agora, ensinar. O papel do pastor é esse, é ensinar você, é dizer como você deve agir, como você deve viver. Por isso precisamos da figura do pastor. O pastor é aquele que mostra o caminho para as ovelhas, mas ele pode caminhar pela ovelha? Não. Não. O pastor ensina a ovelha a caminhar, o pastor ensina para a ovelha onde está o pasto, ele ensina para a ovelha aonde está a água, ele ensina para a ovelha aonde está o aprisco. Se a ovelha é atingida, é machucada, aí o pastor pega, coloca nos ombros, carrega por aquele período que ela está machucada. Mas daqui a pouco o pastor já tem que deixar ela. Por quê? Porque outra ovelha talvez vai ficar machucada e o pastor precisa pegar outra. Então aquela primeira ovelha, ela não pode querer ficar sempre nas costas de quem? Do pastor, porque o pastor vai ter que tirar ela para colocar outra. Mas se ela ficar tão dependente do pastor, o que vai acontecer? Ela vai cair, ela vai naufragar, porque ela já não estava vivendo pela fé dela, mas pela fé de quem? Do pastor. Quem está entendendo? Então é isso, gente. Vamos sair daqui desse culto profético de hoje e vamos colocar em prática na nossa vida. Vamos viver essa palavra, vamos viver esse ensinamento. Momentos difíceis como esse que nós estamos enfrentando, o mundo já enfrentou no passado. E vamos falar especificamente do povo de Deus. O povo de Deus do passado era o povo de Israel. Somente o povo de Israel era o povo de Deus no passado. Antes da vinda de Jesus, o povo de Deus era apenas o povo de Israel. Depois da vinda de Jesus, o povo de Deus se tornou todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Seja esse israelense, brasileiro, americano, japonês, russo, seja ele quem for, aceitou Jesus como Senhor de sua vida, Salvador de sua alma, se tornou povo de quem? De Deus.
Então nós devemos nos espelhar no passado. Se nós não agirmos como povo de Deus agora, então por que esperar de Deus uma mudança? Se eu não me colocar como povo de Deus, por que eu vou esperar alguma coisa de Deus então? Não vou esperar, não vai acontecer. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Neemias. Lá em Neemias. Neemias. Isso. Capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Quem era Neemias? Neemias era um servo de Deus, que vivia aonde? Que vivia no cativeiro babilônico, no cativeiro persa. Neemias era o copeiro do rei. E por que o povo de Deus, o povo de Israel estava no cativeiro? Por causa da desobediência. Sempre que o povo desobedece a Deus, vem coisas ruins, vem maldições, vem sofrimento. O que aconteceu no mundo aí agora? Eu não estou apontando o dedo, não estou condenando nem julgando ninguém, mas certamente isso tudo que aconteceu tem a ver com a desobediência que a humanidade vem tendo diante de Deus, com a forma errada que a humanidade vem tratando o mundo criado por Deus, a natureza e por aí vai. Enfim, veio o sofrimento do povo na Babilônia. Os inimigos, olha só o que aconteceu. Quando invadiram a cidade de Israel, Jerusalém, destruíram tudo, acabaram com tudo, queimaram. Depois de destruir, eles botavam fogo, queimavam tudo que ficava. Os babilônicos destruíram tudo. Neemias, ele tinha um excelente emprego lá na Babilônia, no reino persa. Era uma nação naquela região ali, da Mesopotâmia, enfim. Neemias, ele era um funcionário do reino persa, e ele era copeiro do rei. O copeiro tinha uma vida muito boa. Para começar, o copeiro morava onde? No palácio. Por quê? Se o rei quisesse comer alguma coisa de madrugada, primeiro quem é que tinha que experimentar? O copeiro, então ele tinha que morar ali, do lado do rei. O copeiro do rei comia, bebia do melhor, se vestia do melhor. Por quê? Porque o tempo todo ele ficava perto de quem? Do rei. A vida de Neemias, aos olhos humanos, era muito boa. Mas Neemias tomou uma decisão. Neemias queria voltar para a sua terra, Israel, Jerusalém. Mas Israel estava como? Destruída. É isso que Deus está plantando no meu e no seu coração aqui hoje. A terra estava destruída. A cidade de Jerusalém foi jogada abaixo, queimada. Estava tudo destruído. Só que Neemias carregava dentro do coração dele uma certeza. Olha o que nós falávamos. Cada um tem que viver pela sua fé. Neemias carregava a certeza que mesmo que tudo aquilo tivesse sido destruído,
Deus era poderoso para restaurar aquele lugar. E ele estava disposto a voltar para o lugar destruído, abrir mão de todo o conforto, de toda a mordomia, de todo o luxo que ele tinha no reino persa, e voltar para o lugar destruído. Porque ele entendia, lá é a minha casa. E Deus é poderoso para restaurar tudo aquilo. É isso que tem que estar dentro de cada um de nós. Isso tudo que aconteceu no mundo aí agora fez o que com o mundo? Destruiu. Destruiu o comércio de muitas pessoas. Tem gente que não tem condições humanas mais de abrir a porta de novo. Destruiu a família de muitas pessoas, porque perderam um ente querido que faleceu. E quando se perde um ente querido, vem o quê? O que vem na alma da pessoa? Dor, sofrimento, angústia, tristeza. A pessoa fala, poxa, eu estou sem força para continuar. Perdeu um amigo, a pessoa fala, estou sem força. Muitos suicidaram. Hoje, naquela ponte ali da estrutural, que liga a estrutural ao Jockey, ao lado do Jockey ali, ó, aquela passarela, hoje à tarde, uma mulher subiu a ponte todinha, subiu lá em cima, filmaram, ela subiu lá em cima, e o pessoal cá embaixo registrando, e ela pulou de costa. Uma jovem. Por que tudo isso? Porque a assolação que veio sobre o mundo realmente foi pesada. Destruiu a vida de muitas pessoas. Quem sou eu aqui para julgar a moça? Quem sou eu? Eu não sei o que ela estava passando. Não sei se às vezes é uma mãe de muitas crianças, não sei. Talvez não tinha nada para dar para os filhos há 1, 2, 3, 4 dias. Não estou dizendo que é motivo, mas é a dor que a pessoa está sentindo, o desespero. O que eu quero que vocês entendam? O que Deus está plantando aqui em nós hoje, neste culto? A destruição veio, acabou. Por mais que a gente olhe e muita coisa pareça estar em pé, acabou. Do mundo inteiro, a economia do mundo inteiro. Agora a pergunta é: nós vivemos pela fé de quem? Porque se for pela nossa fé, nós vamos fazer o que Neemias fez. Largou toda a mordomia dele no reino persa e falou: eu vou ir lá para a cidade, a minha cidade, que foi destruída, porque eu creio que o meu Deus é poderoso para restaurar tudo aquilo, e aquilo vai voltar a ser uma cidade bendita, abençoada, próspera, vai voltar a ser um lugar de paz. E ele foi. E é isso que Deus está olhando e esperando de cada um de nós agora. Não adianta a gente ficar reclamando, murmurando, acabou tudo, destruiu tudo, agora esperar a calamidade. Não! Isso não é papel de quem vive pela sua fé. Papel de quem vive pela sua fé é: agora vamos sacudir a poeira, vamos levantar a cabeça, vamos voltar para onde tudo foi destruído, e com muita confiança em Deus, nós vamos levantar tudo de novo, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. É isso. Foi isso que Neemias fez. E por isso Neemias foi chamado de louco, de doido. Olha o que aconteceu aqui. Ele voltou. Ele deu uma volta na cidade. Primeiro ele reconheceu o território. Ele viu como que o caos se instaurou ali. Depois que ele viu tudo,
Aí ele foi se encontrar com as pessoas que estavam morando lá. Sabe o que as pessoas que estavam morando lá faziam pela restauração do lugar? Nada. Nada. Por quê? Por que elas não faziam nada? Porque eles não acreditavam que era possível. Não, aí foi o Esdras depois, o Esdras lá. Mas o Neemias é muito junto com o Esdras. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quem se dispôs a voltar, abrir mão de toda a mordomia para reconstruir, foi Neemias. Quem acreditava que era possível a reconstrução? Neemias. Quem acreditava que aquele caos poderia se tornar em um tempo de prosperidade, um lugar de prosperidade? Neemias. É isso. Neemias. Ele tinha dentro dele. Ele acreditava. Se você não acreditar, não é possível acontecer na sua vida. Se eu não acreditar, não é possível acontecer na minha vida. Nós podemos até alcançar alguma coisinha pela fé dos outros, mas vai chegar uma hora que não vai dar para escorar no outro mais. E aí a gente vai sucumbir. Neemias deu uma volta no território, viu tudo, e aí chegou para as pessoas que moravam naquele lugar e não faziam nada. Tem um monte de gente aqui no nosso Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, que mediante a tudo isso que aconteceu, estão falando que não tem o que fazer, que agora a coisa só vai piorar, não dá para levantar mais, não dá, não tem jeito. Tem um monte de gente assim, com o espírito abatido. Olha o que aconteceu aqui. Aí Neemias chegou em todo mundo, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2 de Neemias, versículo 17. Então lhes disse, olha o que Neemias disse para aquele povo: estais vendo a miséria em que estamos? Olha a primeira pergunta que ele fez: vocês são cegos? Ou vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Porque quando a pessoa enxerga a miséria, ela entende que precisa fazer alguma coisa para mudar. Aquele tempo todo, olhando para aquela situação e não fazendo nada, vivendo ali. Então ele diz: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas o quê? Queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o quê? Opróbrio, ou seja, deixemos de ser vergonha. Neemias chegou para ele e falou: vocês estão cegos? O que foi? Vocês não estão vendo a miséria desse lugar aqui, não? Vocês não estão vendo a situação que vocês estão vivendo, que a cidade se encontra, e vocês vão ficar assim para o resto da vida? Nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, que pode mudar essa situação. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos começar a reedificar os muros, e vamos deixar de ser vergonha diante de todos os outros povos. Vamos mudar essa situação. Agora, esse período que nós vamos viver é um período que tem tudo para o povo de Deus ser visto, ser reconhecido e ser respeitado pelo mundo. Tudo. O nosso espírito, a nossa fé, fazendo a diferença a partir de agora, desse caos que se formou. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer:
Eu quero ter o que você tem. Eu quero confiar em Deus como você confia. Como é que você conseguiu? Depois de tanta destruição, depois de tanta coisa ruim que aconteceu, como é que você está se levantando? Aí é hora de você dizer, porque eu tenho a minha fé num Deus vivo, poderoso, que pode todas as coisas. A minha fé. A minha. Aí se a pessoa virar para você, eu queria ter uma fé igual a sua, você diga para ela, não ia dar certo. Você não pode ter uma fé igual a minha. Você tem que ter a sua fé. Tem que ser a sua. Para mudar a história da sua vida, tem que ser a sua fé. Queria ser que nem você. Tá certo. Tem que ser ela. Então Neemias deu choque naquele povo que estava já conformado com a situação. E olha o que diz, que bacana aqui, versículo 18. Aí Neemias disse assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então Neemias começou a contar o testemunho dele para aquelas pessoas. Então disseram, o que o povo disse para Neemias? Disponhamo-nos e o que? E edifiquemos. Então aquele povo, cada um começou a acreditar que era possível. Era possível. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Então passaram a crer que era possível. Passaram a viver pela fé deles. E o final você já sabe. Os muros foram reconstruídos, a cidade foi reconstruída. Aí depois vem o Esdras. O Esdras, ele já vem para ser o sacerdote, o legislador naquele lugar. Mas quem veio para levantar o lugar, quem acreditava que aquilo era possível, era quem? Neemias. Neemias foi o braço forte. Neemias foi aquele que realmente vivia pela sua fé. A pergunta é: como que cada um de nós vamos sair daqui hoje? Será que vamos sair daqui com as mãos frouxas, como aquele povo que estava vivendo a miséria e não fazia nada para sair da miséria, da destruição? Será que vamos sair daqui ainda escorando na fé dos outros, dependendo da fé dos outros? Ou será que vamos sair daqui como Neemias saiu do reino persa, voltando para Israel, crendo que através dele, aquilo tudo que tinha sido destruído ia ser restaurado? É isso que Deus está falando conosco. Qual é o efeito que esta mensagem vai ter na nossa vida a partir de agora? Tudo é possível ao que crê. Aquele que vive pela sua fé. Não se esqueça disso nunca mais. O que muda a história na sua vida é a sua fé. Lembra da mãe desesperada que foi pedir ajuda para Jesus porque a filhinha dela estava horrivelmente endemoniada em casa? Quem lembra dessa mensagem? Lembra? E Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí ela disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que Jesus falou para ela? Filha, vá em paz. Sua filha já está curada. A sua fé. A sua fé. Não.
Exatamente. A minha vida é aquilo que está aqui, a minha volta aqui, ó. A nossa vida. Mas a nossa vida vai refletir aonde? No mundo. Se todos nós aqui, todos nós, sairmos com essa palavra e dissermos: o nosso Deus é grande, é poderoso, e tudo isso que foi destruído aqui na minha vida, eu creio que vai ser restaurado. Estou falando todos nós. Então imagina, é um aqui, é outro ali, é outro lá, 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 é outro lá. Nós vamos contagiando quem está à nossa volta. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: poxa, eu queria ser como você. O que você tem? Como é que você tem essa confiança tão grande? Aí você vai dizer: eu aprendi a viver pela minha fé. Eu tenho Deus. Eu acredito em Deus. Eu aprendi a confiar em Deus. Não porque o outro disse para mim confiar, mas eu aprendi a confiar. Eu. O segredo aqui está no eu, não no outro. Não porque fulano falou, Beltrano. Não, eu. Por que vou orar? Por que vou orar? Porque eu acredito que Deus vai ouvir minha oração. Por que vou ao culto? Porque eu acredito que Deus vai falar comigo lá hoje. Eu. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui hoje. Eu. Aí tudo muda. Bispo Paulo, é loucura isso. Se fosse loucura, não tinha dado certo com Neemias. A loucura para o mundo se chama fé na vida daquele que realmente acredita que Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz que a fé para os que se perdem é loucura. Então leva daqui hoje a palavra. A palavra. Tudo é possível ao que crê, ao que vive pela sua fé. Por que Naamã foi purificado da lepra? Por causa da fé de Eliseu? Não. Eliseu falou: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E se ele não tivesse ido? Se ele não tivesse mergulhado? Por que ele foi limpo? Porque ele colocou dentro de si a certeza que ele seria o quê? Purificado. Eu posso citar aqui N exemplos para você. Sempre você vai ver o eu. Por que o Golias caiu por terra? Foi morto? Porque o Davi disse: hoje mesmo o meu Deus vai te entregar nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. Ele tinha o quê? Certeza. Ele sabia como é que ia acontecer? Alguém tinha coragem de enfrentar o Golias? Algum homem apareceu para enfrentar o Golias? Ninguém. O Davi era o ninguém. Um simples pastor de ovelhas. E foi para a guerra com quem mesmo? O que o Davi levou para a guerra? Lembra não? A Bíblia diz que ele pegou, se eu não me engano, 5 pedras. Algumas pedras, foi 5 pedras. Uma funda, que seria um bodoque. Você vê a imaturidade, né? Assim, a inocência. Mas ao mesmo tempo a fé. Eu vou matar um gigante com o que mesmo? Com um bodoque, com as pedras. E levou o cajado dele de pastor. Quando o gigante olhou para ele e falou assim:
Você está achando que eu sou algum cachorro, cão, para você vir jogar pedra em mim? E esse pauzinho aí para você... Aí Davi olhou para ele e disse: você vem contra mim com lança, com espada e com escudo. Eu, porém, vou contra ti. Eu, porém... Ah, aqui, ó. O que está escrito aqui? Não, aqui, essas duas letras aqui. O que está escrito aqui? Viu o que eu falei aqui agora, pô? A diferença está aqui, ó. Ele falou: eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Em outras palavras, eu vou contra você na certeza que o meu Deus vai te derrubar hoje, vai te destruir hoje, e você não vai mais afrontar o nome dele. Deu certo? Posso te dizer uma coisa? Posso ou não posso? O camarada se tornou rei por causa disso aqui. Ele que derrubou o gigante? Não. Ele venceu a guerra? Quem deu a vitória para ele? Deus. Mas quem recebeu as glórias? Quem? Ele. Davi. Quando você vive pela sua fé, quem te dá a vitória é Deus. Mas Ele permite você desfrutar do resultado daquelas vitórias. Você viver e contemplar o resultado daquelas vitórias. Da mulher o que? Da filhinha? Aqui, ó. Fé de quem? Dela. Dela. A nossa. Quem entendeu? Não é do outro. Não é do pastor. É a sua. Sabe o que está faltando para dar uma guinada na sua vida, dar uma acelerada, dar uma transformada? Você despertar a sua fé. E toda terça-feira nós estamos juntos aqui por isso, para isso. Culto profético é para isso. É para despertar a sua fé. E você se tornar uma pessoa que acredita no que profetiza, no que fala. E alguém que vai até o fim. Que luta até o fim por aquela causa que você acredita. Porque aí vem a providência de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Deixa eu dar uma folha profética para cada um. Eu gosto tanto dessa folha profética aqui, ó. Você vai trazer terça-feira que vem. Eu vou levar no monte para orar por você. Dá uma para cada pessoa, por favor. Você vai escrever nessa folha profética. Ó, presta atenção, hein? O que você vai escrever? Aquilo que você acredita que Deus pode restaurar na sua vida. Se você não acredita, não adianta escrever. Porque Deus olha para a sua fé. É a sua saúde, você acredita que Deus pode restaurar? Então você vai colocar aí. É a sua vida financeira, seu comércio, sua loja. É a sua família. É a sua fé. Você vai escrever, vai profetizar. Amém? Quando for terça-feira que vem, você vai trazer a folha profética. E nós vamos levar no monte. Na semana que vem vamos estar orando. Porque Deus é poderoso para mudar. Ainda que seja pouca, mas tem que ser a da pessoa.
tem que ser, ainda que seja pouca, mas tem que ser a da pessoa.